Bom, quero me eleger presidente da República. Como que eu faço? Bom, você precisa ser brasileiro nato, então não pode ser brasileiro naturalizado. O que é o brasileiro nato? Aquela pessoa que ela nasceu brasileira, seja pelos aí os dois principais critérios que a gente tem, que são o ius solius, né? A pessoa nasceu no território brasileiro, e o ius sanguinis, que ela é filha de brasileiros. Então, tem alguns critérios mais específicos, vocês podem dar uma olhada na Constituição, a gente não vai entrar neles agora. O brasileiro naturalizado não pode ser brasileiro, né? A pessoa que nasceu de outra nacionalidade e se tornou brasileiro. Ter idade mínima de 35 anos, não pode ser presidente antes dessa idade. Estar no gozo dos direitos políticos. E aí como que você perde os direitos políticos? Condenação penal transitada em julgado, você pode perder também no caso do impeachment, né, que a gente vai dar uma olhada mais nessa aula, né, em um vídeo mais para frente. E possuir filiação partidária. Não é possível você se candidatar, ou melhor dizendo, você se eleger à presidência da República sem uma filiação partidária. Quer dizer que, enquanto acontecem as eleições, você tem que estar afiliado a um partido. Depois que você se elegeu, aí tudo bem perder o partido. Não entra aquela questão da infidelidade partidária, que é só para cargos proporcionais, né? Deputados e vereadores. Senadores e chefes do executivo, eles podem sim se desfiliar do partido, que foi o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, né? Que ele por uma ruptura interna no PSL, acho que era PSL, né? Ele ficou sem partido por boa parte do seu mandato, então não tem problema nenhum. Mas enquanto até a eleição você tem que ter, né? A candidatura e a eleição você tem que ter filiação partidária. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, em que se aceitam candidatos independentes, né? Então existem outros modelos, mas não é o que a gente adota. O presidente ele vai ser eleito por um mandato de 4 anos, se obtiver a maioria absoluta dos votos. E para essa maioria absoluta a gente não conta brancos, nulos e abstenções. Então eu não fui votar, ou eu fui e votei em branco, ou digitei um número errado, de propósito ou sem querer, o meu voto ele é como se ele não existisse, né? Então o que eu pego? Todos os votos válidos, e aí, se a pessoa teve 50%, ou melhor, o primeiro número inteiro acima de 50% desses votos válidos, ele é eleito presidente, no que a gente chama de eleição no primeiro turno. Não havendo essa maioria, aí vai ter um segundo turno entre os dois candidatos mais votados, e aí um desses dois, o que ganhar, vai ter 50% dos votos válidos, a não ser que empate, aí é o mais velho que entra, né? Mas tá, bem difícil acontecer. E aí o mandato, né, tendo sido eleito, a eleição ela acontece em outubro, né, primeira e última semanas de outubro, sendo eleito, o mandato começa em 5 de janeiro do ano após a eleição. Você pode pensar, bom, mas o Lula tomou posse, né, em 2023, nós estamos, né, gravando esse vídeo, em 1º de janeiro, e aí tá falando que a emenda constitucional é 2021. É porque as mudanças eleitorais elas não valem para a próxima eleição, elas valem só para outra. Então, o próximo presidente a tomar posse, ele vai tomar posse no dia 5 de janeiro. A ideia de mudar é tirar do feriado, né? E assim mais presidentes, mais líderes de fora podem comparecer à posse do presidente. Ele também separou, né, que eu coloquei do presidente da República, mas os governadores de estado eles vão tomar posse no dia 6 de janeiro. Antes era no mesmo dia, agora fez separado também para que os governadores eleitos possam comparecer à posse do presidente da República. Aqui uma outra questão que é importante a gente saber: se o chefe do executivo, presidente, governador ou prefeito quiser concorrer a outro cargo, ele tem que se renunciar do respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Aconteceu recentemente com o Dória, eu acho que foi um exemplo que eu lembro mais recente, né? Quando ele era prefeito, ele foi se candidatar ao governo do estado. Ele se candidatou a presidente também? Foi, né? Então, do governo para a presidência também. Então, ele teve que 6 meses antes renunciar do cargo para concorrer. E essa regra ela vale também para qualquer pessoa que ocupe o cargo. Tá? Então, o vice-presidente, o vice-prefeito, o vice-governador assumiu, se ele quiser concorrer, ele também tem que renunciar. Concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar desse cargo. Né? Ah, mas aí o presidente da Câmara assumiu, mas se ele quiser concorrer a outro cargo, ele tem que, não pode
assumir, né? Então tem que fazer isso que a gente chama de desincompatibilização, que é essa renúncia do mandato. A questão aqui, né, que é para concorrer a outros cargos. Se o presidente for concorrer a presidente, né, um segundo turno, ele não precisa dessa descompatibilização. Aí vocês podem achar que é estranho, né? Que a ideia é ele não utilizar o mandato dele de presidente ou de governador de forma eleitoreira, né? Mas então por que o presidente pode? Talvez, né? Talvez até você ache uma justificativa na doutrina, mas talvez seja porque isso veio por emenda constitucional. E aí não quiseram mudar, né? Não quiseram que o presidente também precisasse se compatibilizar, porque a galera que estava fazendo, né? Os jogos de interesse político, mas é o que está na Constituição, é o que vale, tá? Outra questão pensando em eleições, são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau por adoção. Vocês vão estudar isso em direito de família, tá? Mas parentes consanguíneos até o segundo grau é pais, filhos, irmãos, avós e netos, tá? Então, consanguíneo para cima e para baixo, a gente pega pais e avós, para baixo, filhos e netos, e aí o irmão, ele é colateral, né? Só que aí você pega 1 grau para o pai, 1 grau para o irmão, ele é de segundo grau. Tios, sobrinhos, aí já não entra. E afins também, ou seja, sogro, sogra, enteado, cunhado, apesar do Brizola ter aquela frase do cunhado não é parente, é sim, tá? Então também não pode até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, governador ou prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses. Então, o presidente teve que sair do cargo, entrou o vice. Então, o filho do vice também não pode concorrer. Ele é inelegível no território da jurisdição. Vamos colocar isso na prática, pensar alguns exemplos para vocês entenderem. Então, atualmente, né, no momento da gravação desse vídeo, o presidente da República é o Lula. Isso significa que a Janja, ou vamos supor que ele continue, né, continue casado, inclusive, e continue até o final do mandato, a Janja ela não poderia concorrer a nenhum mandato no território da jurisdição do Lula. Qual que é o território do Lula? O país inteiro, porque ele é o presidente da República. Agora, o caso do Mauro Mendes, né? Então, o irmão do Mauro Mendes quer concorrer. No Mato Grosso, ele não pode. Por quê? Porque o território da jurisdição é o Mato Grosso. Agora, se for lá em Goiás, ele mora em Goiás. Aí tudo bem, né? Tá fora do território da jurisdição. Aí alguém pode estar pensando, bom, mas o Eduardo Bolsonaro, o Carlos, né? O Carlos e os filhos do Bolsonaro, eles concorreram. Eles não estariam impedidos, eles não seriam elegíveis. Aí entra nessa exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, eles poderiam concorrer apenas ao cargo que eles já tinham. Então, o Eduardo, que é o senador, se eu não me engano, ele não poderia concorrer a deputado, né? O Carlos, que acho que é vereador do Rio de Janeiro, não poderia concorrer ao Senado. Então, eles têm que concorrer à reeleição do cargo que eles já têm. Agora, já o caçula lá, o Jair Renan, ele não poderia concorrer a nada, porque ele não tinha cargo nenhum. Por causa dessa questão. É a mesma questão de você impedir o presidente de utilizar o cargo, né, E aí ele não teria... A diferença dele mesmo concorrendo é que ele estaria mostrando o serviço dele para se reeleger. Aqui, nesse caso, ele estaria usando o serviço dele para eleger outras pessoas, né? E aí quebra um pouco, né? Porque ele fez um serviço bom que os filhos ou o cônjuge vai fazer. Então, por isso que tem essa lei para evitar esse tipo de questão, tá? O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver cedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Isso foi uma emenda à Constituição de 97, né? Porque foi a reeleição do Fernando Henrique. Porque antes a gente só podia ter um cargo, agora a gente pode ter uma reeleição para presidente, um mandato, né? Agora pode ter uma reeleição para presidente, governador ou prefeito.
inclusive para quem houver sucedido ou substituído. Então vamos supor que o Temer quisesse se candidatar, ele ganhasse, né, logo depois que ele assumiu, então saiu lá, ele ganhou a eleição de 2018. Agora em 2021, que foi a eleição, né? 2022, 2022, ele não poderia ser candidato novamente. Ah, mas ele só foi uma vez, a outra foi substituindo. Não importa, tá aqui, né? Quem nos houver sucedido ou substituído. Se eu não me engano, tem uma exceção aqui para vereador, mas eu não vou cravar, porque a questão de que o vereador, né, o presidente, se o presidente da Câmara quiser concorrer à presidência, ele pode não assumir o cargo, simplesmente, né? Não assumir o mandato, passa para o presidente do Senado, depois passa para o presidente do Judiciário, para vereador, eu imagino que seja porque é mais difícil, tá? Então é preciso. Nesse caso, ele não precisa da descompatibilização, né? O presidente ele não precisa sair do cargo de presidente para a reeleição, porque fala outro cargo. E não há restrição para eleição para períodos descontínuos, que é o caso do Lula, né? O Lula ele foi candidato à reeleição, ele ganhou a reeleição, aí ele ficou um tempo sem ser presidente, ele pode se candidatar novamente, sem problema. Tá? A questão da reeleição, você não pode só três mandatos seguidos, mas 2, pula 1 e vai mais um, você pode. Tá? Pensando agora na substituição e vacância do cargo. Então, o vice, na ausência ou impedimento do presidente da República, ele é substituído pelo vice-presidente da República. A ausência é uma questão temporária, então, férias, uma viagem, né? Você está até trabalhando, mas foi lá para a ONU, né? Então, temporariamente, o vice assume. Internação, né? Questões de saúde, são questões de ausência. A vacância é permanente, o presidente deixou o cargo, seja por morte, por impeachment, por renúncia, né? O que quer que seja. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, aí, então, o presidente foi viajar, o vice foi viajar, ou o presidente e o vice renunciaram, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. O presidente da Câmara dos Deputados, depois, se ele também, não, foi uma comitiva para a viagem, foi o presidente, foi o vice e foi o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Ah, não, o presidente do Senado foi junto, presidente do STF. Então, aí o presidente do STF assume. Aconteceu, acho que o Toffoli, não sei, talvez tenha até outro caso, mas o Toffoli, quando era presidente, assumiu por um dia a cadeira, e ele vai fazer atos mais protocolares mesmo, né? Não vai tomar grandes decisões nesse sentido. É uma questão interessante que surgiu recentemente, é o seguinte, o presidente, a gente vai ver isso, né? Quando ele é réu, quando ele está sofrendo um processo de impeachment e ele realmente se torna réu, que no caso do presidente é quando a Câmara dos Deputados aprova o processo, ele fica impossibilitado de exercer a presidência. Ele é afastado da presidente por 180 dias. Né? O impeachment da Dilma, talvez vocês se lembrem disso. E aí a questão que surgiu, né, foi quando o Cunha, o Eduardo Cunha, ele se tornou réu também por um processo criminal. E aí se levantou a questão, bom, se ele é réu e o presidente não pode ser réu, ou seja, se o presidente for réu, ele é afastado, então o presidente da Câmara, que é o Eduardo Cunha, ocupava naquele momento esse cargo, ele, se for réu, ele poderia assumir a presidência, ou mais ainda, ele poderia assumir a própria presidência da Câmara, ele não deveria ser afastado, né, por uma questão, uma interpretação lógica ali do negócio, e isso foi questionado no STF, pela a DPF, né, 402, e aí você teve uma medida cautelar nessa ADPF que afastou o Cunha do exercício da presidência da Câmara dos Deputados. Falou, não, o réu, ele não pode ser... se ele é réu, ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele continua sendo deputado, ele não tinha sido cassado, a Câmara pode afastar ele do exercício das funções, mas não o fez, até porque ele era o presidente, então, né, só ele não pautar isso, ele tem um certo controle. Aí, mas isso foi para o STF falou, não, ele não pode ser presidente, mas isso foi uma medida cautelar, uma decisão monocrática.
E muita gente comenta que foi até uma jogada meio política, porque o relator ele vai lá e afasta da, da presidência, e se o pleno quisesse, ele colocava de volta. Mas vocês têm que convir comigo que, assim, bom, tinha uma comoção em cima dessa questão na época, né? Bom, Eduardo Cunha é réu, ele não deveria assumir a presidência da Câmara, não sei o quê. Se o relator tira para o plenário do STF colocar ele de volta na presidência, tem um custo muito grande, um custo político, né? Vai gerar um atrito muito grande, inclusive com a população. Então o relator tirou, sentou no processo, deixou passar um tempo, e assim, deixou passar um tempo e foi assim, indefinidamente esse tempo, tá? Não foi. Então, foi julgado em 2018, se vocês for olhar, esse caso é bem mais antigo, 2016 talvez. E ficou nisso. E o Cunha nunca mais voltou à presidência da Câmara, né? Foi quando assumiu o Rodrigo Maia, se eu não me engano. Aí aconteceu que o Renan Calheiros, presidente do Senado, também virou réu. E aí, bom, essa decisão, apesar de que, bom, não, ficou meio que, não precisava mais julgar, né, e ninguém julgou. Não, agora a gente precisa julgar porque outros casos podem acontecer, né? E quando foi o Renan Calheiros, o STF decidiu que eles podem sim, né, o réu pode ficar na presidência de outros poderes, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF, eles podem ser réus em processo e continuarem presidente da Câmara, do Senado, do STF. O que eles não podem fazer é só assumir o cargo da presidência. Então, né, se essa sentença se aplicasse ao Cunha, né, quando foi decidida, essa sentença, na verdade, essa decisão, né, um acórdão, a sentença é do juiz de primeira instância individualmente. O Cunha ele poderia ter continuado na presidência da Câmara, mas caso o presidente e vice se ausentassem, quem assumiria seria o presidente do Senado. Mas não foi o que foi decidido na época, foi uma decisão revertida depois. O que se decidiu depois foi isso. Mas na época ele foi afastado da presidência, tá? Ou seja, né, a regra que vocês têm que pegar. Eu trouxe todo o caso para vocês entenderem todo o jogo de poderes, acho que é interessante isso, né? Mas a regra é, o presidente, a pessoa que está na linha de sucessão presidencial, ou seja, a presidência da Câmara, do Senado, ela pode ser réu. Não tem problema ser réu e ocupar a presidência da Câmara do Senado. Mas, nesse caso, ela não pode assumir a presidência da República temporariamente, certo? Se tem a vacância dos dois cargos, é feita a eleição. Muita gente acha que né, na época do Temer falavam isso, se tirar a Dilma e tirar o Temer, aí assume o presidente da Câmara e ele que vai ser o presidente. E aí ele tinha até alguns, assim, na época do Joaquim Barbosa, né? E aí se a gente tirar o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é o Joaquim Barbosa que assume, tinha toda aquela idolatria, né, dele por causa da Lava Jato, do Mensalão, desculpa. Mas não é assim, tá, gente? Quem suceder, o vice, tudo bem. O vice, se ele for assumir por vacância da cargo de presidente, ele fica até o final. Foi o que aconteceu com o Temer. Mas se o Temer saísse, o presidente da Câmara, ou do Senado, ou do STF, ele assumiria temporariamente e teria a obrigação de chamar novas eleições. A eleição, se essa vacância ocorresse nos 2 primeiros anos do mandato, ou seja, né, agora o mandato do Lula, por exemplo, começou em 2023. Se acontecer uma vacância de cargo de presidente e vice em 2023 ou 2024, a eleição ela é direta, ou seja, uma eleição como todas as outras, né, todo mundo vota, e ela tem que ocorrer 90 dias após aberta a última vaga. Entendo que são 90 dias exatos, tá? Porque se for antes, não dá tempo da própria preparação do pleito, né, campanha política e tudo mais. Se ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, então esse é o nosso exemplo, 23, 24, 2 primeiros anos, se acontecer em 25 ou 26, aí a eleição é indireta. É feita pelo Congresso Nacional. Votam os membros do Congresso Nacional na forma da lei. A lei que rege a eleição indireta é estranho, que é uma lei da ditadura ainda, 4321 de 64, até uma numeração engraçada, né? E ela ocorre 30 dias após a aberta a última vaga. Então, é possível também ocorrer. A gente teve casos assim, mas antes da Constituição de 88, né?
E esse eleito, ele só termina o mandato, ele não vai ficar 4 anos, tá? Então foi eleito no terceiro ano de mandato, eleição indireta, ele vai completar o terceiro ano, o quarto ano e chama a eleição normal quando era para acontecer, né? Lembra que a eleição é sempre na primeira semana de outubro e o segundo turno sempre na última pela Constituição, ok? Então é isso que a gente tem sobre eleição.